Matheus Capel, sou fisioterapeuta de formação desde o ano 2007. Sou especialista em recuperação neurofuncional e ecoterapia pelo Instituto Passo a Passo. Sou atualmente coordenador do Instituto Pegasus de Ecoterapia e Reabilitação, onde a gente oferece o serviço de ecoterapia para a população da cidade de Franca, pautados em todos os conceitos: ética, transparência, dedicação e muito carinho. A ecoterapia é um método interdisciplinar. Buscamos então o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de alguma deficiência ou limitação de movimento ou não. A história da ecoterapia remonta à própria história da humanidade. Os primeiros relatos da utilização de cavalos de uma maneira terapêutica vem da época de Hipócrates, há cerca de 400 anos antes de Cristo, onde o mesmo já prescrevia a utilização do cavalo para o tratamento de alguns distúrbios de saúde, como distúrbios de sono, constipações intestinais, entre várias outras. O termo ecoterapia surgiu no Brasil no ano de 89, junto com a francesa Gabrielle Brigitte, que trouxe o método para reabilitar veteranos de guerra, amputados e pessoas com algum tipo de necessidade. Esse termo hoje define o método e toda a história que ele traz. Embora a ecoterapia seja por si só utilizada ao redor do mundo em todos os conceitos, aqui no Brasil existe a ANDE, que é a Agência Nacional de Ecoterapia, que regulamenta o método e descreve toda a metodologia utilizada em território nacional. A aproximação do cavalo, eu gosto sempre de falar que é algo a ser construído. É extremamente delicada esse convívio, toda essa situação. Muitas pessoas colocam ecoterapia, veem a ecoterapia como simplesmente colocar a criança em cima do cavalo e sair andando, quando não é nada disso. É uma via de mão dupla, essa construção de relação entre praticante e cavalo, onde se estabelece o vínculo de maneira gradual, sempre respeitando o tempo, respeitando o limite de cada um e o que cada um coloca. Isso dos dois lados. Tá? A gente desenvolve então esse relacionamento de maneira intrínseca que ele vem naturalmente, através da dinâmica da terapia mesmo. O próprio convívio com o animal, estudos colocam que a partir de 5 minutos do contato praticante-cavalo já existe uma diminuição da frequência cardíaca, liberação de uma série de endorfinas, que são substâncias que causam o bem-estar para o praticante, e através disso a gente vai delineando toda a dinâmica da terapia. A idade mínima recomendada para o início da terapia é a partir de 1 ano e meio. Salvo alguns casos, existem algumas contraindicações. No entanto, a partir de 1 ano e meio a gente já colhe para poder ver se existe essa possibilidade, né? A partir disso existe uma maturação tanto neuronal quanto músculo-esquelética para que possa se estabelecer o contato ou não. O tempo de duração de cada sessão varia muito. A gente coloca de 30 a 45 minutos para a terapia, mas existem casos e casos. O que a gente percebe dentro da experiência, eu mesmo tenho um caso para relatar que eu precisei trabalhar 2 meses para uma criança autista grave descer do carro, dar uma cenoura para o cavalo e ir embora feliz da vida. E isso é ecoterapia. A gente não necessariamente trabalha a montaria em si. A gente trabalha utilizando o cavalo num contexto terapêutico e dentro disso podem ser estabelecidas infinitas formas de abordagem, infinitas formas terapêuticas de trabalhar mesmo, voltadas para a necessidade de cada praticante. O trabalho é realizado a partir de 1 vez na semana, que a experiência também nos coloca que é uma terapia extremamente densa. Então, às vezes as pessoas chegam com um preconceito de que 1 vez a semana é muito pouco, quando na realidade demora realmente todo esse período para poder digerir tudo que é colocado aqui, vai todo esse tempo para a criança poder reestruturar e se reorganizar para o próximo encontro com o cavalo. Nada impede que em determinados casos a gente possa aumentar essa frequência, aumentar essa intensidade, mas tudo realmente tende a ser bem dinâmico, voltado realmente para o aspecto físico e emocional de cada praticante. A ecoterapia é composta por 4 fases distintas entre si. São elas a hipoterapia, reeducação e educação, fase pré-esportiva e fase esportiva. A hipoterapia, que é a primeira fase da ecoterapia, nela a gente utiliza o cavalo voltado principalmente para a parte de reabilitação física. Todo o movimento tridimensional que o cavalo gera,
e o cavalo traz para o praticante, traz uma série de benefícios físicos que são utilizados de maneira terapêutica, tá? Essa marcha tridimensional do cavalo é virtualmente idêntica à marcha humana. Estudos de eletroneuromiografia colocam que cerca de 98% do movimento que o cavalo produz ao deambular é semelhante à marcha humana. Então a ideia realmente é que a gente utilize toda essa força motriz para a reabilitação humana. Esse movimento tende a gerar novas sinapses, tende a se estabelecer novas sinapses, tendem a melhorar todo o equilíbrio, força muscular, tônus muscular, tudo que nos nossos praticantes de alguma maneira está prejudicado, de alguma maneira está diminuído ou aumentado, a gente consegue levar o mais próximo possível a uma situação de normotonia. Todos esses benefícios não são exclusividade dos nossos praticantes. Qualquer pessoa que monte e que vá andar a cavalo, que faça uma cavalgada longa, que tiver contato com o cavalo, podem também se beneficiar de tudo isso. A avaliação pré-atendimento é fundamental. Nela se estabelece tanto a dinâmica da terapia, o que vai ser utilizado, como vai ser utilizado. É completamente diferente eu utilizar um cavalo de passo curto de um cavalo de passo longo, um cavalo mais manso, um cavalo mais frio, de um cavalo mais quente. Se a gente tem, por exemplo, uma criança apática, onde a gente precisa despertar nela o vigor e tudo o que vem junto com isso, quanto um cavalo mais quente e forte a gente utilizar, melhor. Porque existe um processo de espelhamento, existe um processo de empoderamento e apoderamento de tudo isso. Em contrapartida, se a gente quer trazer uma sensação de calma, de relaxamento e de outras sensações mais apáticas, a gente utiliza também um cavalo dessa maneira. Tudo isso é definido mediante avaliação. Nessa avaliação a gente determina também a idade motora da criança, o que é fundamental para a terapia em si. Nessa idade motora a gente vê qual será o próximo ganho neuropsicomotor da criança e dentro disso a gente seleciona tanto os materiais de montaria, cavalo, tipo de terreno que a gente vai andar, percurso a ser trabalhado. Tudo isso tem uma influência muito grande no tipo de estímulo que a criança vai receber. Toda a gama de benefícios que a gente observa é extremamente ampla, extremamente vasta. Por ter o cavalo dentro desse conceito também vasto, então a gente volta à terapia para essa necessidade. Então a gente pode ter ganhos, como eu disse anteriormente, tônus muscular, força muscular, equilíbrio, melhoras na autoestima, melhora na segurança, melhora a qualidade de sono, melhora quadros psiquiátricos. A gente consegue, através do convívio com o cavalo, voltar e direcionar isso mesmo para cada praticante. A lista de contraindicações é enorme, sim, não tem outra maneira de eu definir. Por isso que é fundamental o processo de avaliação criterioso para poder levantar todas essas contraindicações e liberar ou não a prática da terapia, tá? Elas vão desde frouxidão ligamentar, listese atlantoaxial, subluxação de quadril, osteogênese imperfeita, miocardiopatia grave, tendências suicidas. Então, tudo isso a gente avalia, o caso é discutido em equipe de trabalho e a gente decide por liberar ou não. A gente precisa do respaldo médico por muitas vezes para poder também estar de acordo com a gente para liberar a terapia. Acontece às vezes do médico liberar, mas a gente aqui contraindicar, muitas vezes porque a própria classe médica não tem um conhecimento profundo da terapia, profundo da biomecânica do cavalo, profundo de como acontece a terapia. Então acontece por vezes da gente realmente ter que frear aqui na frente. Se é algo corriqueiro, é algo que a gente está acostumado a lidar e é algo que a gente também coloca com muito tato, com muito senso, com muito carinho para a família. A gente utiliza vários recursos. Primeiro de tudo, o próprio ambiente de trabalho que é realizada a terapia já favorece uma infinidade de estímulos que podem ser trabalhados. Pode ser utilizado também objetos, podem ser utilizados o próprio ambiente, o terreno onde a gente trabalha, tudo pela abordagem dinâmica que a gente trabalha. O ambiente, por vezes, oferece para a gente uma ferramenta de trabalho.
Então, se eu estou andando e encontro uma peninha de um passarinho caída no chão e preciso trabalhar uma dessensibilização de uma criança, por que não pegar ela? A ideia é realmente a gente reaproximar tanto a criança quanto toda a família da natureza, reaproximar todo mundo do nosso ambiente aqui mesmo, utilizar os infinitos recursos que o local trazem para a gente. Nada impede também que a gente possa trazer objetos de fora, como eu falei, bola, bastão, arco, bombolê e por aí vai. O Wallace é uma das grandes surpresas que a minha profissão traz, é a amizade que a gente estabelece junto das famílias e dos nossos praticantes. O Wallace é uma criança que eu tenho um carinho muito especial. Ele chegou aqui para a gente por volta dos 3 anos, tinha saído de um período bem longo de internação. A gente encontrou ele extremamente fragilizado nesse sentido, uma família também fragilizada, que precisava mesmo de um acolhimento em todos os sentidos. Acho que aqui eles encontraram tudo isso. Tenho pela família um carinho muito especial, quero muito bem os pais dele, quero muito bem a irmãzinha dele, a Mariane também. Ele chegou aqui com uma idade motora por volta de 2 a 3 meses, é uma criança que tinha um precário controle cervical, foi trabalhado esse aspecto dele. Com muita luta a gente conseguiu um controle de tronco que ele hoje tem. As mudanças nele foram fantásticas. É uma criança que morre de medo de qualquer tipo de animal, de cachorro, de gato, de papagaio, mas ama cavalo. Então é algo que foi construído aqui, é algo que, respeitando o limite dele, respeitando o tempo dele, a gente conseguiu conquistar e que não tenho o que falar, assim, só presenciando mesmo para poder ter uma dimensão de tudo que é isso, para ele e para todos. O enrijecimento muscular, ou a vulga hipertonia, né, é o termo correto que a gente utiliza dentro da área de reabilitação, é uma constante dentro do nosso trabalho. Como a gente trabalha com essas alterações de tônus aumentado ou diminuído, ou flutuante, como acontece também, a gente enfrenta isso constantemente. Não vou te dizer que todos, mas cerca de 90% dos nossos praticantes aqui enfrentam algum tipo de alteração tônica, né? Essa rigidez muscular que ele apresenta é um caso espástico grave e que o cavalo tem o poder de inibir isso e levar o mais próximo possível do estado de normotonia. As crianças que aqui chegam têm todas elas algum tipo de alteração tônica. O Wallace é um deles. O Wallace tem um aumento dessa condição tônica que leva a essa rigidez que está sendo colocada. A melhora em si ela é instantânea, ela acontece dentro da mesma terapia. Dentro da mesma sessão a gente consegue ter uma visível melhora do quadro tônico, do quadro postural, de tudo que isso coloca. Claro que depois o efeito disso passa, por isso que é fundamental ter essa frequência constante para que possa se estabelecer um trabalho de qualidade. Mas a melhora é visível do começo para o final da sessão. Isso é uma mágica que a gente acompanha aqui todo dia, que quem está de fora não consegue ter essa noção não, só acompanhando mesmo. Os nossos cavalos são cavalos extremamente especiais, não existe uma raça pré-definida para o cavalo ideal da ecoterapia. A gente fala que é um cavalo que tem que ter coração. E isso não tem como eu definir em palavras, é algo que a gente sente e é algo que eles trazem isso para a gente. Obviamente que tem uma predisposição, já que ele chega, é algo que ele nasce, bem semelhante aos humanos também. Eles têm as particularidades de cada um, eles têm as limitações também de cada um. E cabe a gente respeitar e trabalhar isso da melhor maneira possível. São tratados com todo o carinho do mundo, todos eles possuem convênio veterinário, todos eles têm uma série de mimos e luxos aqui. Criança traz banana, criança traz rapadura, criança traz cenoura. Fora da alimentação normal deles, a gente está sempre escovando, está sempre de olho nos cascos, está sempre de olho na pelagem e traz eles mesmo como companheiros de trabalho, que eles realmente são. São fundamentais no processo, são integrantes da nossa equipe de trabalho e merecem todo o respeito do mundo.